Galera, então sejam todos bem-vindos ao nosso super programa Esportes Daqui na TV Daqui. Então vamos abrir o nosso programa com a presença do senhor Jurandir Dutra de Azeredo, aí, técnico da GSL. Confira então. Galera, então hoje estamos aqui recebendo o seu Jurandir Dutra de Azevedo. Então, Azeredo. Azeredo, isso aí não é Azevedo. Isso é comum, todo mundo faz esse Azevedo aí. E já tive aqui uma palestra em off aqui, né? Agradecer a presença do senhor. Fazia dias que eu estava querendo lhe convidar, assim, mas estava com medo. Digo, vamos ver se o homem vai querer comparecer lá. E expliquei para o senhor já em off, nosso projeto da TV Daqui é isso, é acompanhar os nossos atletas daqui. TV Daqui, Esportes Daqui, o nosso objetivo é esse, é primar pelos nossos atletas. E esse ano aí a gente conseguiu, conversando com o Sandro, com o pessoal da diretoria, ter esse momento a GSL, que para nós é muito importante, porque assim como nós estávamos conversando em off também, a comunidade abraça esse time e segue esse time. Isso e aí já tive todo mundo. Várias aulas aqui, professor, em pouco tempo, aí tu tá louco. Passei um pouco do que esse que vos fala aqui, que também apaixonado pelo esporte, acredito no esporte como modelador de caráter, assim. Tivemos vários exemplos no nosso programa aqui, voleibol, as escolas trazendo meninos aí que estavam, bem dizer, na rua aí, para o esporte. Isso às vezes me arrepia de conversar, assim, cada pessoa que senta aí e nos traz um pouco da sua passagem, da sua prática esportiva, o quanto eu acho importante o esporte para essa nossa sociedade que está aí. Seja bem-vindo ao nosso programa, aí que esse ano aí que a gente tem o Esportes Daqui, o nosso momento a GSL, vamos lá, e depois dessa nossa conversa vai passar um pouco do que foi esse primeiro jogo, que eu lhe falo assim como repórter lá e como torcedor eu me emocionei, porque a torcida e os atletas no final, a gente tem vídeo para o pessoal acompanhar assim, o que foi essa primeira partida. Parabenizar o senhor, e eu tenho o seu currículo aqui, se o senhor quiser que eu passe aqui um pouco para professor de educação obrigado física. por estar aqui. Sim, isso aí, eu converso muito, às vezes aqui o senhor tem que às vezes me interromper, segura o repórter e deixa eu falar, mas é professor de educação física, né? Sim. O senhor é natural de Porto Alegre e trabalhou em vários clubes aí, Grêmio, Inter. Aqui o Genaro não sabia me dizer se era profissional ou base. Base e salão profissional. Show de bola. O CS de Caxias do Sul, a UX, sub-20, e estava exterior aí, onde o senhor estava me passando, e eu tenho a vontade de saber assim, um pouco de fora do país, como é que é esse trabalho China, Tailândia, e na seleção do Irã o senhor já trabalhou, né? Seja bem-vindo a São Luís e a gente coloca à disposição aqui para o senhor. Sou professor de educação física, eu sempre brinco, quando falo currículo, só interessa os últimos anos, né? Porque não adianta falar de 20, 30 anos atrás, né? Tenho algumas pós-graduações, eu vou sempre falar as últimas, né? Porque hoje o que me incomoda é como essa geração, quando eu digo essa geração, os 40 para baixo, né? Que com esse aparelhinho aí que está na sua frente aí, tem algumas questões bem importantes, assim. Então eu fui estudar neurociência para saber o quanto isso afeta e o quanto isso interfere no projeto de trabalho de equipes, né? Então essa é a minha última pós, né? Então interessa a última. Sim. Lá para trás. Sobre o trabalho fora, eu trabalhei no futsal em Porto Alegre ficava Grêmio Inter, daí eu saí do futsal, né? Eu volto ao futsal em 98, quando estou em Caxias do Sul, trabalhando numa casa da Fase, eu era técnico em recreação da Fase. E aí o Ferraro me encontra na rodoviária e disse, tu tá fazendo o que aqui? Eu disse assim, não, então vamos fazer um projeto no Vasco. E eu voltei pro futsal em 98. Aí o pessoal da Enxuta, a antiga Enxuta, né, que era o pessoal da UX, não sabia que eu estava em Caxias, né, o falecido Enio, mas assim, super amigo. Quando viu que eu estava lá, disse, não acerta nada com ninguém, para 99. E aí, desde 99, eu tô na UX, aí fiquei até 2004, quando eu saio e vou pro Irã, né. A ida do Irã é aquelas coisas, né, o Ângelo Guerra, goleiro da UX, estava na seleção, e aí, via seleção, precisavam de alguém para fazer com a proposta de mudar o futsal do Irã, renovar o Irã. E aí o Ângelo falou com o Enio, e ele disse, fala com o Jurandir. E aquelas coisas tão incríveis, porque eu estava dando aula, né, e eu nunca uso o celular sempre fica no armário. Aí eu estava num período vago, eu peguei o celular para dar um recado para minha esposa, e aí o Ângelo me liga. Quer ir pro Irã? Eu disse, vou. Aí mandei o currículo e fui pro Irã. Um contrato de 4 meses. Foi uma hora que eu fiz uma transição, né? Porque eu estava... todo esse período, eu era professor, dava aula e era treinador. Sub-20, nunca tinha... O próprio Jair que dizia, tem que assumir um adulto, tem que assumir uma coisa. E eu
ficava naquela. E ali, em 2004, eu disse, não, vou fazer só isso. E apareceu o Irã, eu fui 4 meses, aí no segundo mês eles renovaram por mais 4 anos, isso foi um erro meu, eu não sabia, né? Tanto que daí hoje eu nunca mais renovo por 4 anos, é 2 no máximo, 4 anos é muito maluco. Tu fica preso em algumas situações que tu não tem muito o que fazer. E aí foi um trabalho no Irã, quando eu pego a seleção era 18ª no ranking mundial, eu fico 2 anos, né? E aí eu entrego, né, antes de assumir a Sub-23 que a gente criou, em 8º. E aí hoje o Irã é 5º, 6º do mundo, né? E nesse processo lá, quando eu vou é para renovar, criar uma seleção nova, né? A gente faz toda essa caminhada, perco, sou primeira derrota do Irã em campeonato asiático é comigo, ganhei um asiático, perdi outro. Só que o time que perdeu o asiático, eu fui ingênuo, né? Em 2006, dos 15 que estavam no Brasil em 2008 no Mundial, 13 perderam comigo em 2006. Ou seja, o caminho estava certo o trabalho, só que a federação, eu fui ingênuo de não achar que a federação ia bancar isso, né? A federação também não se organizou. Aí foi uma das pior derrota da minha vida, sem dúvida, assim, né? E aí entra um novo presidente, aí eu sento na mesa com ele, e é importante falar que esse presidente hoje é irmão para mim. Tanto que depois que eu saí do Irã, eles várias vezes me quiseram de volta e eu só disse que eu trabalhava com ele, com esse... Aí ele entra e eu digo, não, é fácil de resolver, a gente tem um contrato aqui, falta 2 anos, a gente senta e discute aqui, vou embora, acerta um valor, bom para ti, bom para mim. Daí ele disse, eu não quero isso. Daí eu disse, como não quero isso? Porque metade das pessoas diz que é Deus, metade diz que é o diabo. E eu tenho que saber qual é que é. Eu disse, então vou te dar uma solução. Né? Eu já criei uma seleção de jovens, aí tinham alguns campeonatos adultos, né? Daí eu botei prioridade por eu jogar só o asiático, e as de jovens jogavam as indoor games e um outro campeonato do Comitê Olímpico da Ásia. E aí ele topou. Tanto que eu tenho uma carta do Comitê Olímpico que nunca o Irã ganhou uma competição com atletas tão jovens. Que é uma tradição do país. E aí foi. Aí fiquei 8 anos no Irã. Aí saio, um outro amigão meu, o Pupis, aí eu vou para a China, que é um espanhol, que a gente, às vezes eu digo, dou uma indicação para ele dá uma indicação para mim. Aí eu vou para o Shenzhen, primeiro ano, primeira vez que eles contratam um treinador estrangeiro, que é o melhor time da China. Aí ganho o campeonato com dificuldades, aí não fico, não renovo. Para minha surpresa, 3 anos depois eles me chamam de volta, eu fico mais 3 anos no Shenzhen. Ganho 4 ligas chinesas. Aí, em comum acordo, achamos que tinha que acabar ali, né? O processo de Shenzhen, eu e o presidente. Aí eu tô no aeroporto, em Pequim, não, Xangai, desculpe, pandemia, né? Aquele período ali. E aí me veio uma mensagem se eu queria ir para a Tailândia, para um time novo que tinha subido da 2ª divisão, né? E se tu pegar nesses detalhes que eu estou te mostrando, fora a UX, assim, sub-20, né? Projeto novo, né? Irã, renovar. Shenzhen, primeiro treinador estrangeiro. Tailândia, um time de segunda, que são sempre projetos de construção, né? Construir alguma coisa. E todos esses locais, assim, mínimo 4 anos. Porque eu quis, na Tailândia eu pedi para ir embora também. Na China foram 5, foram 3 temporadas mais 2. E é isso, quando sair, tu não sai, não espera que vai ficar tanto tempo. No final eu já estou mais de 18 anos trabalhando fora. E aí voltei para a GSL, que eu quero voltar, tem uma geração que não conhece o meu trabalho aqui. Foi muito legal ver alguns árbitros que me conheciam no ano passado. Os caras, voltou, que legal. Né? Então, essa é a ideia, assim, basicamente do currículo, que eu fiz uma resumida. Eu lhe confesso que eu estava até com medo dele entrevistar lá, porque eu percebi a seriedade que o senhor coloca na hora do trabalho. Eu digo, o homem deve ser meio brabo. Não, daí, bravo não. Daí o senhor aqui hoje, quando começa a falar, né, eu já disse, não, que bom que ele veio aqui no programa. Por quê? Porque a importância da gente ter registrado, né? Não digo assim o currículo do senhor, mas a pessoa do seu Jurandir hoje assumindo uma GSL que a gente já conversando em off, assim, olha, 90% da cidade está sempre focada na GSL. Sim. A gente percebe pelas redes sociais, quando tem um jogo, o movimento e a paixão que essa torcida tem, né? De 0 a 100 a idade não tem. Sabe, eu acho que eu falei nos em off também, né? Paixão para mim, aquilo que eu já te disse em off, vou repetir para todo mundo, assim, a gente que está ali dentro, né? Eu, os jogadores,
nossa obrigação ali não é só jogar. Nossa obrigação é ganhar, né? E eu tenho uma frase que eu repito para todos os jogadores, né? Que é não de agora, desde sempre. Quando eu tô com a camisa, não é o Jurandir mais, é o treinador da GCL. Então não sou mais eu, é eu e mais uma história. Por isso que tem algumas coisas que eu não permito em jogo, não permito em viagem, porque sai da GCL, sai do Full Sport, né? Quando tu vê um caminhão, eu vou falar o nome de bebidas, tu não fala o nome do motorista, é o motorista da empresa tal. Entendeu? A mesma coisa o jogador do time tal, não é o fulano de tal, entendeu? Então tem comportamentos que para mim são inaceitáveis, por isso que eu prezo por profissionalismo, algumas coisas que eu sei que são chatas, até para a própria administração, para o Sandro, alguma série de coisas que ele teve que fazer, né, que não são comuns, mas são importantes para um trabalho sério. Entende? Então isso é básico para mim. Aonde eu vou, não interessa se eu estou na primeira, se eu estou na segunda, é o melhor trabalho possível para aquela região. Entende? Eu não sei se é porque o senhor veio, mas esse trabalho de base que está sendo feito, a gente teve entrevistas aqui com o pessoal do Sub-20, e está vindo uma gurizadinha nova ali também, preparando, porque eu fui muito crítico da GSL em uma época, por não ter conhecimento dos bastidores, de como funcionava. Só ia lá assistir um jogo, aí depois ia pro Face criticar porque tinha perdido. Aí, por que não botaram os caras da cidade? Não botaram os caras da cidade. Daí eu até não deveria nem falar isso, mas meu filho jogou na GSL um tempo ali e não ficou. Por quê? Porque como ele trabalha, ele achou, não, eu tenho outras prioridades. Hoje ele joga fora da cidade, que ganha uns troquinhos, mas é porque faltou, desde novinho, aquela coisa, se preparar, como a gente conversou em off também, o jogador é mais do que o futebol ali. O troço é muito maior, a gente percebe que hoje, eu não sei até nem o nome daquele negócio que eles usam ali aquilo ali especificamente o nome daquilo é o polar, né? Mas é uma cinta ergométrica, né? Que é para registrar, ergométrica não, eu esqueci o nome, ergométrica seria a esteira que a gente fez o teste. É uma cinta para registrar tanto os batimentos cardíacos, como zona de frequência, como quanto ele corre. Aquilo é um equipamento meu, né? É bem caro, usando o software para usar é caríssimo, né? É $3.000 o ano. É bem caro. E o senhor tem uma ficha, por exemplo, técnica de cada atleta. Ele terminou o jogo, consegue... Aquele senhor que estava atrás lá com um tablet ali, ele faz parte da sua comissão técnica. Lá em cima? Isso. É o treinador de goleiro, sim. Ali é uma filmagem simples, tá? Eu filmo de cima da quadra, porque eu quero ver aí tem outro dado, né? Todo o jogo, não só a bola. Sim. Isso é um dado. A movimentação, isso. Se diz, né? Por quê? Porque já tem estudos, né? Que um jogador de futsal, que fique o meu time 20 minutos com a bola, ele vai tocar no máximo 2 minutos na bola. No máximo. E se ele jogar 20, ele não vai jogar 20. Sim. Tá entendendo? Então os outros 18, ele tá jogando sem bola. Então tem uma série de coisas que tem que fazer sem bola que muitas vezes passam desapercebido. Porque todo jogo tu tá focado na bola. Então eu tenho que entender o espaço. Por exemplo, nesse último jogo, vamos já entrar no jogo, né? Tem dois lances no jogo, né? Até um gerou um gol e o outro, o outro não foi gol, mas no escanteio foi gol. São dois lances similares, né? Um é de sistema, que é meu, e o outro é de indivíduo, que é dele, quem fez, né? Por exemplo, de sistema, por quê? Porque tem um sistema de defesa que tem uma ação no campo de ataque e uma ação no campo de defesa. Elas são distintas, não são as mesmas. Claro, um mês é pouco, sabe? O time é todo novo, mas esse é o dado concreto. Não é erro do fulano ou do Beltrano. Porque o fulano fez uma ação que gerou o outro a fazer uma ação no sistema no campo da frente. Então, como tem pouco treino, pouca situação, tu não consegue ainda resolver isso 100%. Mas quem assiste, tudo é a mesma coisa, entendeu? O erro do fulano, erro... Não. Tem erro de sistema e tem erro individual. O lance que quase não sai gol é um erro individual porque a bola passa no meio. Quer dizer, para o jargão, o ala oposto tem que entrar todo para dentro. O cara da ala não vai fazer gol. Mas a tendência é o cara sempre ficar preocupado com o cara lá e querer adivinhar onde o cara vai estar. E daqui a pouco eu perco o cara de visão, já não fechei a linha de passe, a bola já entrou. Então, mas isso tudo é treino, entendeu?
Estuda sequência de treino, até porque gesto motor não é falando, né? Para entender isso, assim, ó. Tu levanta de manhã, tem as tuas rotinas, vai no banheiro escovar os dentes. Tu nunca vai pegar, se tu for destro, com a tua mão esquerda e escovar os dentes. Aliás, tu vai sempre pegar com a mesma mão. Vai fazer, aliás, o mesmo movimento com a pasta. Porque aquilo tu criou o hábito, tá interno, tu não pensa para isso. Sai disso, dirigir. A mesma coisa. Tu não pensa para dirigir. Aquilo já está. E num jogo é a mesma coisa. O gesto motor, o cara aprende a fazer as coisas de um jeito, aí vem um treinador e vai fazer diferente. Ah, mas eu falei contigo, pode falar 500 vezes. Tá, já. Ele vai ter que fazer se ele repetir, e ao repetir, adquirir confiança no gesto novo. Eu sempre brinco assim, tem que ter 300 horas para um time ser eficiente. 300 horas é um caminhão de horas, né? Mas, então, essas coisas, as pessoas, vou falar com ele. Pode falar o que quiser. Não vai. Porque tu não aprende só com o que tu escuta. Tu aprende. Tu escuta, o que tu vê e o que tu faz. O teu filho faz o que tu faz. Muito pouco do que tu diz. Entende? É pelo exemplo. Né? Exato. Então, uma equipe de futebol, ela faz o que ela repete cotidianamente no treino. Uma das maiores... já deve ter ouvido essa frase, né? Jogo é jogo e treino é treino. É uma frase idiota. Porque treino é jogo e jogo é treino. O que tu faz no treino, tu vai fazer no jogo. Se tu não fizer no treino, tu não vai fazer no jogo. Pode ter toda a motivação do mundo, pode ter toda a atenção do mundo, que tu não vai fazer. Isso já é estudado, né? Não estou nem entrando em só teoria. Isso já tem comprovações científicas disso. E esse jogo específico ali, eu como torcedor lá assistindo, nós parecia o Inter no primeiro tempo. Cria, chega, bate. E o goleiro deles muito bom. Um goleiro com um reflexo, eu não tinha visto ainda o reflexo tipo dele, assim, que é. E aí cria e bate. E aí não conseguia fazer. Eu digo, tá igual o Inter. Sim. Na realidade, o jeito de jogar, né? Eu acho que isso tem a ver também com como eu penso isso, né? Por exemplo, tu falou que gostou do que viu pelo empenho, pela coisa, assim. A gente treina assim. A gente pode até perder jogo, mas a gente vai sempre jogar assim. Você doar. Isso. E isso é uma coisa que eu sei que a gente tem que ganhar, mas isso chama a torcida também. Que sabe que o time tem uma cara, tem uma identidade, tem um conceito, né? Especificamente desse tipo de jogar, né? Eu prefiro, né, criar 100 vezes e fazer 2 gols do que criar uma vez e fazer um gol. Entendeu? Então eu prefiro ter muito mais a bola, ter o controle do jogo com a bola. Nesse jogo a gente teve 21 minutos de posse, porque tem um momento que eles botam o goleiro linha com 6 minutos, então isso também tira um pouco da posse. Ali, né? Isso. Tira um pouco da posse. Aliás, isso é uma característica, se pegar assim ao ano passado, 60% dos jogos nós defendemos o goleiro linha. Porque a gente sempre tá ganhando. Entende? Sim. Então, é a característica do jogo. Na minha cabeça, não existe empate. O adversário eu tenho que ganhar. Tanto que, tu viu ali, faltava 1:23, goleiro linha para ganhar o jogo. Eu já estava assim naquela, vão se retrancar com o empate, já começa bem o ano. Não. E daí, daqui a pouco, o Lobo, daí goleiro linha, e a partir dali uma jogada que... Na realidade ali eu acho... não gosto de dizer que foi erro do adversário, eu não entendi o que o treinador pensou, não entendi. Porque eles estavam marcando lá embaixo o goleiro linha bem. Tudo bem, a gente fez um gol de falta, mas ia fazer o gol, né? O Caio tinha tido uma chance também de fazer o gol, né? Foram 2 ataques, um gol e uma chance de gol. Talvez ele tenha pensado, vou apertar para não... Porque parecia que estava boa a defesa dele, a gente não estava conseguindo fazer a jogada completa, né? Tanto que teve uma hora que a bola espirrou para trás, né? Que a gente tentou forçar um passe. Aí eu não entendi por que ele foi apertar, ou ele achou que nós ia ter medo, não sei, sinceramente eu não sei, porque eu achei um suicídio, né? Ainda mais apertar... por exemplo, se ele apertasse, vamos pegar um exemplo, a gente estava com o Caio, o Riquelme, né? Apertasse o Riquelme, por exemplo, que é um menino, aí eu vou entender. Ele viu que é um menino, vou apertar o Natan, apertar o Lobo, aí é pedir para... Entendeu? Mas que bom que ele fez isso. Não tem nada a ver, a gente foi lá e fez o gol. Mas assim, o jogo, apesar de ser emocionante, ele teve muitos problemas, né? Esse que tu fala de finalização é um problema sério,
né? Um problema que a gente ainda não treinou o suficiente para resolver. Na realidade, a gente tem, hoje é dia 25? 25 é. É, 25, então 18, 18, 30 para 25, 7. Então são 5 semanas. Estamos na sexta semana de treino, entendeu? Sexta semana de treino, quando é 6 semanas, tu trabalha 3 sessões, folga uma. Então, por semana, tu trabalha 7 sessões, né? 7 a 8 sessões, né? Num período básico, tu trabalha muita musculação, então os caras ainda não estão totalmente soltos, não estão totalmente livres da carga física. Para o ano tem que ser assim, né? Então, essas situações de finalização, a gente, me lembra, até a última a gente fez algumas, mas tem algumas que eu marco. Eu filmo o treino, né? Não assisto todo o treino filmado, mas de repente eu olho, esse treino tem alguma coisa especial, vou lá olhar. E aí, como eu te disse, é feito um recorte, chama o cara, olha aqui o que tu tá fazendo. Não é o que eu digo, tu fez isso. Por que tu fez isso? O jogo é a mesma coisa. Feito um recorte, individualizado, né? Eu sempre digo, elogio é público, problema é privado, né? Então, chamo ele num cantinho, olha aqui o que tu fez, né? E o ano passado eu fazia no computador. Esse ano fiz mais formal ainda. Faço numa salinha, tem lá em cima um local nosso, né? Com projeção, fica só eu e ele, aquela tela grandona, cria aquela coisa especial para ti, entendeu? Olha o que tu tá fazendo, olha o que tu deixou de fazer, por que tu fez isso, e aí tu comenta nessas discussões. Então, a gente não conseguiu ainda melhorar a finalização. Um número para mim que é ridículo. Em treinamento, a gente tem 17% de gol feito. Treinamento não tem defesa. Tudo bem que tem uma questão tática importante desse modo de jogar que é legal, todo mundo gosta, o time joga para frente, mas ele tem uma situação, às vezes a pessoa não enxerga, mas a gente tem sempre 3 jogadores em movimento sem bola. Então, sempre o cara que está finalizando, ele está em movimento, ele está em desequilíbrio. É raro a finalização em equilíbrio. Sim. Por isso que no treino, tu tem que buscar que ele consiga acertar assim, né? Então, isso é uma situação tática, tem a ver comigo, tentar encontrar uma solução para que melhore isso, mas isso, se eu fizer o jogo mais parado, eu não vou mais finalizar 50%. Então, um time que eu tenho 17% de finalização, se eu não finalizar 50%, eu vou fazer quantos gols? Tá entendendo? Então, eu acabo tendo que fazer um volume grande de finalização para poder ter um resultado satisfatório de gol. E nesse jogo específico, apesar de ser 5-4, o adversário está sempre incomodando, né? Incomodando pelos nossos erros. Te mostrei dois erros, né? E o terceiro também é um erro individual, mas individual por quê? Tu já foi júri, eu já fui guri. A velocidade de um jogo de adulto é completamente diferente de um jogo juvenil. E o guri que estava nessa posição é um guri juvenil, tá primeiro ano. Então ele até com 6 semanas, ele ainda tem muita coisa para crescer. Então ele não se deu conta, assim, quando a bola foi, eu já tenho que me mexer. Se eu me mexer depois, eu não vou chegar nem que eu queira, entende? Então todas essas coisas são ajustes cotidianos, diários, e que tu tem que ter controle disso. Por isso dessa cinta, além da cinta, a filmagem, e aí o cara aprende fazendo, ouvindo, vendo, e aí ele vai cada vez melhorar. O jogador. Se o jogador melhora, meu time melhora. Sim, sim. Basicamente isso. E nesse jogo específico, o bom é que essa ideia de intensidade de doação constante, que é nos treinos, se tu pegar os numerozinhos, tu vai lá para olhar. Os números de treino são maiores que os números de jogo. De medição, tanto de frequência, como de volume de distância, como zona vermelha. Eu tô falando de algumas coisas que não precisa, controle nosso, né? Amanhã, então, Uruguaiana já, esse segundo... Não, amanhã é Santa Rosa. Santa Rosa, esse Santa embate, Rosa. então... Amanhã é um jogo dificílimo, né? Assisti ontem Santa Rosa e 3 de maio, o segundo tempo. Santa Rosa tem muita dificuldade na quadra pequena. Tu via nitidamente que eles não conseguiam acertar o tempo de bola, porque a quadra, eles jogam numa quadra de 40, jogar numa de 34, terrível, né? Nós jogamos... por incrível que pareça, eu vou falar antes, tá? Nós vamos jogar mais que jogamos primeiro, porque a quadra é maior. O jeito que a gente joga, a quadra melhor favorece, né? Mas é um jogo dificílimo, porque eles têm jogadores... Vamos pegar um exemplo, eu estava brincando hoje com o Jaque, né? Eu não tenho a menor dúvida que se tu correr, ele não vai te buscar nunca, o pivô, né? Que é um cara de 1,90 quase, né? Mas se tu jogar atrás dele, tu tá morto, ele vai fazer o que tu quiser contigo. Então, sabe, esse tipo de dificuldade vai aparecer para nós amanhã, né? Mas a gente vai para lá com a mesmo espírito que é meu.
E isso está sendo transmitido para os atletas, ganhar o jogo. A gente não vai... Eu perguntei para eles na semana, né, do pouco que vocês me conhecem, como é que a gente vai jogar. Daí um desses, eu sei que nós não vamos ficar lá atrás. Eu sei que nós não vou falar a palavra que ele usou, mas eu sei que nós não vamos ficar lá atrás. E não vão mesmo. A gente vai partir de uma linha de defesa e vai fazer o que a gente faz sempre. Mas é um jogo difícil. Difícil. Seu Jurandir, assim, eu deixo para o senhor concluir essa nossa conversa aí. Se nos colocamos à disposição, vamos estar sempre lá no campo quando não tiver, por exemplo, quando tiver que acompanhar um atleta fora, não vai dar para a gente fazer a cobertura, mas semanalmente a gente está lá, eu estou em contato com o Genaro, e parabenizar o senhor por, né, lhe conhecer agora mais um pouco, e assim por esse belo trabalho e trazendo para São Luís essa qualificação que a nossa cidade precisava, assim, né? E agora, se Deus quiser, com a reformulação do ginásio, vamos ter instalações melhores para o pessoal trabalhar, e parabenizar a GSL como um todo, porque eu acompanho desde o pessoal da Copa, da Portaria, tudo ali é uma família, como se diz, como o senhor me explicou antes aí, que pensou em vir para São Luís e depois que teve aqui, o senhor viu como a comunidade abraça esse nosso time aí, que para nós, eu sou colorado, é a mesma doença. Não, isso é muito bonito de ver, né? O trabalho que é feito pela diretoria, eu, com todo esse meu tempo de esporte, assim, já fui diretor de esporte, já fui diretor de escola, né? Sou professor, né? Antes de mais nada, isso. E é muito difícil, Tanto que tu vê o estado aí, toda hora time fechando, todo dia assim, time se licenciando. A própria GSL já passou por isso. Reconstruir é bem mais difícil do que construir, porque tu tem que acabar com coisas que tinham e fazer nova, né? Quando tu constrói, tu sai do zero. Reconstruir, tu tem que destruir algumas coisas para construir de novo, né? Então isso é mais difícil, e aí está o grande problema, a desconstrução de métodos antigos, de métodos que não deram certo, tu enxergar essas coisas. Mas isso eu acho que o Sandro está fazendo uma boa caminhada. Tem muita coisa ainda para caminhar, é como bem tu disse, um ginásio com condições melhores, uma estrutura melhor de trabalho, que esse ano está melhor que o ano passado. Quanto melhor a estrutura, melhor o jogador se sente, melhor o resultado ele terá, né? Um pouco diferente de antigamente, que qualquer condição o jogador jogava. Hoje os jogadores já não têm mais aquela mentalidade que tinham antigamente, até por toda a evolução da sociedade. Mas eu sei que é um trabalho dificílimo e acho que estão no caminho certo. Estamos no caminho certo, né? A gente tem que ganhar jogo. Essa é a história. Que bom, então. Agradecer pela sua presença aqui e, como falei antes, a gente se coloca à disposição, sempre aí TV daqui, Esportes daqui, para o que o senhor precisar e a GSL precisar aí nesse ano, que a gente já, lá nas primeiras conversas com os guris, lá nas entrevistas, é o sucesso que a gente deseja e aquela coisa assim, rumo à Série A. Esse é o objetivo, né? Mas como eu te falei em off, se ganhar todos os jogos não chega lá, então não se pode, eu não gosto de colocar isso, porque isso vira um carimbo no jogador, né? Tem que fazer isso, não. Tem que ganhar cada jogo. Cada jogo. Ganhou. Não ganhou isso por quê? Então no próximo ganhar. E assim vai, ganhando todos. Vai atingir o objetivo. Normal. Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Galera, então agora, amanhã, a partir das 7h30 aí na Praça Cícero Cavalheiros, aí vai ter o CNC, Circuito Noroeste de Cross Training. Então aí tem 17 cidades confirmadas, aí amanhã vai ser, vão saber quem é o atleta mais condicionado aí da região, então aí. Comemorando os 10 anos da Academia Soul Fitness, aí 7h30, então na Praça Cícero Cavalheiros estaremos lá com o nosso super programa aí, TV daqui, Esportes daqui. Lembrando de agradecer então nossos apoiadores aí do esporte são luisense, vereador Tito Bilinski, vereador Léo Vargas, vereador João Yuri e a Via Passos Honda. Agora você fica então com as imagens desse super jogo da GSL aí, o qual comentamos antes com o seu Jurandir. Fica então agora com as imagens desse primeiro embate da GSL aqui no Caldeirão Missioneiro.
Galera, então estamos aqui no JB Loureiro aí pro nosso primeiro jogo do ano aí, né, secretário? Cláudio Castilho, nosso grande parceiro da TV daqui, Esportes daqui. Vamos lá então hoje com aquela fé que vamos começar com o pé direito, né, Castilho? Hoje é o primeiro jogo da GSL, né? Vai começar a temporada, né? E é como você falou, Borba, com o pé direito nós vamos começar, com a vitória, né? Assim esperamos. Isso aí, JB Loureiro já está começando a ficar cheio então pro nosso primeiro embate aí. Vamos ver como é que vai ficar esse time, né, Cláudio? Sim, o time vem empolgado, Borba, o time está treinando bastante, né? E eu acho que vamos sair com a vitória, né? E tá vendo, como você falou agora, há pouco, tá grande o público, né? E a cidade toda praticamente vai vir para cá para prestigiar a GSL. E amanhã então a vitória no vôlei, Cláudio? E amanhã tem 2 jogos, né, Borba? E esperamos sair com a vitória. E logo vamos começar o futebol 7, né? Em São Luís Gonzaga, né? Que é o futebol de campo. Show de bola, então estaremos presentes lá e obrigado pela parceria com a TV aí, Cláudio. Quando precisar, Borba, aí a gente está para todo tipo de esporte e estamos iniciando um ano bem promissor, né? Audax, corrida e a CGL está envolvida em todo tipo de esporte. Agradecido, então, e vamos para uma vitória!
Valeu, baita partida. Baita partida. Galera, então agradecemos a presença de todos e convidamos vocês para a semana que vem, então, vamos ter show de imagens aí desse primeiro evento, então, da Circuito Noroeste de Cross Training aí, que ocorreu na Cícero Cavaleiro. Vocês poderão acompanhar as imagens da cobertura que a gente vai fazer amanhã, então, na Cícero Cavaleiro. Obrigado pela presença de todos e até o nosso próximo programa.